Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Vamos orar. Santo e eterno, bondoso e glorioso Senhor, graças ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu muito amor, nós estamos na tua casa para prestar um culto ao Senhor e aprendermos mais acerca da tua palavra, dos teus planos, dos teus propósitos, e aprendendo acerca do Senhor e da sua vontade, melhoraremos muito a nossa condição de servo, porque, por certo, aumentará o nosso temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que o Senhor, pois, possa nos abençoar, venha suprir, Senhor Deus, a necessidade dos teus servos. Nesta hora quero estar pedindo pela vida do irmão Ed, que o Senhor Deus tenha misericórdia da vida dele. Eu não sei qual é o plano do Senhor para a vida dele, qual é o propósito, o tempo de vida que ele tem sobre a face da terra, mas eu te peço misericórdia sobre a vida do Ed. Que o Senhor se compadeça dele, tenha misericórdia dele, da irmã Elaine e do filhinho, Senhor Deus. Eu quero pedir ao Senhor que, se for possível, se for para o louvor da sua glória, que ele seja curado no nome de Jesus. Abençoe os demais que precisam, que necessitam do auxílio, do socorro e da misericórdia do Senhor. E peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo,
Nós estamos estudando uma série de mensagens denominada Norteando Nossas Vidas pela Palavra. Hoje, da série é o número 5, e nós vamos estar vendo Mateus, capítulo 24, dos versículos 40 ao 42. Mateus 24, de 40 a 42. Dois homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Falta o último. Por isso, vigiai. Portanto, não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Pai, de novo falo contigo, não por atrevimento, mas por necessidade. Sem o Senhor, não somos nada. Sem o Senhor Deus, não conseguimos nada. Se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Então, que o Senhor Deus possa ter misericórdia de cada um dos presentes e também misericórdia daqueles que ao longo dos tempos, enquanto houver esta mídia e estas gravações poderem ser vistas e ouvidas pelo mundo afora, e as pessoas que ouvirem possam ser transformadas pelo seu poder e alcançadas para o Senhor e para o teu louvor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, nós, no domingo próximo passado, falávamos das circunstâncias que envolvem estas questões escatológicas, de profecias bíblicas, apocalípticas, que há uma similaridade entre o que aconteceu antes do dilúvio e no dilúvio. E o Senhor Jesus Cristo está falando que o que tem pela frente é parecido com o que já houve quando o mundo se acabou em água e só 8 almas foram salvas. O amados do Senhor, essas questões que estão sendo ditas pelo Senhor Jesus Cristo têm um único propósito: é que ninguém possa dizer que não foi avisado. O Senhor ama o homem, ama o pecador, abomina o pecado e não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca. Ele providenciou tudo. Deus é infinitamente bom, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso. Amados do Senhor Jesus Cristo, se você for olhar isso daqui, há duas vertentes teológicas que falam sobre isso. Os teólogos falam a este respeito. Uns dizendo que esse texto está relacionado com o arrebatamento da igreja. Outros, portanto, dizem que isso tem a ver com a batalha do Armagedon, que é quando tem a segunda vinda de Jesus Cristo, que todo olho verá. Então, essas questões, elas são para serem trabalhadas e estudadas. Quando nós olhamos este texto, dentro do contexto, a gente vai para o profeta Zacarias. E aí nós temos que ver do capítulo 7 ao capítulo 12. Nós temos todos estes textos
Mas, em especial, nós podemos ver aqui que há duas cargas que o profeta Zacarias está falando. No capítulo 9, versículo 1, Zacarias, capítulo 9, versículo 1. Para você que está com a Bíblia, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Eis a palavra de Yahvé contra as terras de Adraque, que atingirá Damasco. Portanto, os olhos do Senhor passeiam por toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. 12:1 agora, Alex. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, estabelece os alicerces da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. O amado de Jesus Cristo, na minha versão, ela está falando sobre duas cargas. E aí nós vamos ver que 500 anos antes de Jesus Cristo, Zacarias ele já falava do capítulo 7 ao capítulo 9, acerca de acontecimentos como o que aconteceria de 326 a 325 antes de Jesus Cristo, do domínio da helenização que houve no mundo lá daquela época por Alexandre o Grande e do juízo de Deus sobre a nação de Israel. E aí, quando nós vemos a segunda carga que está em Zacarias capítulo 12, versículo 1, ela vai para 70 depois de Jesus Cristo, que se cumpre aquela profecia de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes quis te juntar como a galinha junto seus pintainhos, e tu não me ouviste. Conjuro-te que não ficará pedra sobre pedra. Aí, a nação de Israel foi dispersa para todo mundo. E só em 1948 voltou a ser nação outra vez. Mas na segunda carga, que é estabelecida como profecia de Deus para a nação de Israel, sobra para o Armagedon. Isto é, o que ainda não aconteceu. E de que as pessoas acham que isso está muito longe e que nós não veremos isso. Eu tenho dentro do meu coração, e esta geração é a última geração antes do arrebatamento, da grande tribulação e do Armagedon. Então, esse texto aqui dá para ser visto de duas formas, de duas maneiras. A volta de Jesus Cristo, o arrebatamento, só que essa volta é a segunda, que é para a batalha, mas aí tem aquelas 70 semanas de Daniel, que 69 já se cumpriram, e nós estamos dentro do cumprimento da 70ª semana. Então é a última semana das 70 semanas de Daniel. Período este de 3 anos e meio de princípio das dores, e o segundo período depois do arrebatamento, que é a grande tribulação, onde haverá um sacrifício. E aqui Zacarias ele relata essas questões. Você ler Zacarias do capítulo 7 ao capítulo 12, você vai ver o número de pessoas convocadas do mundo inteiro para sepultar corpos. Diz que os termos em Israel ficarão insuportáveis com tanta carniça. Então, em Zacarias, do capítulo 7 ao capítulo 12, você pode estar
vendo na sua casa. Eu gostaria que você lesse, porque no domingo pela manhã nós falaremos acerca destas questões que estão narradas para o tempo futuro do presente e que está estabelecido lá na igreja de um sacrifício não para salvação de 200 milhões de soldados. Eles não vão ser sacrificados para a salvação deles, mas o sacrifício deles é para poupar os 144 mil das 12 tribos de Israel. Então é uma carnificina. Então, você vê em algumas catástrofes aí como é difícil o sepultamento. E para sepultar 200 milhões de inimigos de Israel, portanto, inimigos de Deus, levam 7 meses. Amados de Jesus Cristo. Aí você fica a se perguntar, como eu fico a me perguntar, e vou pesquisando para descobrir. Por que todas essas coisas acontecem com Israel? Por causa da desobediência. Deus usa a vara do opressor para corrigir a nação. E aqui nós vimos aí 2 povos que na Bíblia eles estão em quase todas as incursões de saques e de guerras contra Israel, e estará outra vez nesta guerra que está acontecendo lá onde o exército israelense está isolando Gaza, onde tem os postos dos quartéis generais que faz com que aquelas pessoas pratiquem aqueles atos terroristas contra Israel, é que Gaza seja eliminada. Que fique só aquilo que nós vimos no domingo próximo passado. E as margens ali daquele mar sejam pastagem para ovelhas, bodes, bois, camelos. Então, a Gaza será desabitada, desolada. E aí a gente vê essas questões com tudo isso que já aconteceu em 70 com o general Tito, em 326 a 325 com Alexandre o Grande. Esta profecia bíblica em Zacarias, ela é 500 anos antes de Jesus Cristo. E lá em 12:10 está dizendo o seguinte: e derramarei sobre a casa de Davi, isto é, Jerusalém, Israel, sobre os moradores de Jerusalém, o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Quem é que está falando aqui? Jesus Cristo. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele como se chora por um filho único, afligindo-se por ele como quem se aflige pelo primogênito. E aí a gente vai lá para 2 Tessalonicenses capítulo 1. Amados de Jesus Cristo, aqui toda a tragédia acontecerá porque Israel não creu que Jesus é o enviado, que é o Cristo. Então vão receber o anticristo. Vão abrir as portas para o domínio do anticristo, até ele
querer ser adorado. E aí já é tarde, porque Israel há um projeto de extirpá-los da face da terra. Extirpando Israel, aniquilando Israel, o cristianismo, ele é banido. O islamismo, ele é banido. Então, as religiões, as três que saem em Israel, que está lá em 12, 13 de Gênesis, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, o projeto de governo único tem como acabar com esta família patriarcal, que aí nesse governo passado era Deus, pátria e família. Então eles não querem isso. Eles querem um outro modelo de vida, que aí tem os princípios. Quais são os princípios? Deus. E eles não querem Deus. Então, o anticristo se declarará Deus. Mas os judeus vão ter as escamas dos olhos, depois da batalha, abertos. E o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que eles chorarão, que eles prantearão, porque eles não creram. E aí está dentro daquela máxima que a Bíblia fala. E veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Aí entra uma outra vertente, um outro segmento, que entram os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são da nação de Israel e não têm salvação em Cristo. Mas os que recebem a Jesus Cristo são co-herdeiros em Cristo. E a gente vai lá para Hebreus. Há uma série de textos que falam que a gente é co-herdeiro em Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, para a gente entender estes 5 versículos aqui, que é do 40 ao 44, são 5 versículos, nós temos que pararmos um pouco e voltarmos para Zacarias, voltarmos para Gênesis, irmos para Tessalonicenses, irmos para Hebreus, para compreendermos. Um será levado, ou aí arrebatado, e o outro será deixado. Onde, como, quando e por quê? Então, quando a gente lê a Bíblia com muita pressa, voando muito alto, a gente fica sem entender o que é que Deus está querendo falar. Por isso que Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Qual é o erro da igreja no geral? É não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia. Tem coisas que você leu, não entendeu, passou por cima e não escreveu. Tem uma dúvida aqui. O que será que quer dizer isso? Eu vou procurar alguém que me fale sobre. Porque na igreja tem uma educadora religiosa, que é a dona Ludmila, e tem um pastor. A gente estuda junto. Você não pode ficar com dúvida. Por quê? Porque a sua dúvida pode te causar incredulidade, dureza de coração. Então a gente vai estudando a palavra. E nós não temos pressa. Por quê?
Porque nós não temos nada a perder. O que a gente tem a perder? Nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Nós somos lavados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Nós somos salvos. Nós temos as nossas vestes salpicadas com o sangue do Cordeiro. Então vamos conhecer a Deus. Chegai-vos a mim e eu me achegarei até vós. Então vamos nos aproximar de Deus. Então vamos chegar diante do trono da graça confiadamente. Pastor, o senhor disse de primeira carga, o senhor disse de segunda carga. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, a desobediência é a causa do juízo. Tudo isso que já vimos da história de Israel e das guerras é por causa da desobediência do povo que se afastou de Deus. Bênçãos é causada pela obediência. Como que eu vou obedecer se eu não conheço quem manda? Como que eu vou ter juízo em saber o que Deus está falando? Para que tempo está falando? Se já ocorreu, se está ocorrendo, se vai ocorrer. Para quê? Porque eu tenho que me preparar. O propósito de Deus é advertir, aqui no caso, a nação de Israel para, ou melhor, é para o pior. O que as pessoas dizem hoje? Que o mundo está bem melhor do que era no passado. Há controvérsia. Basta você perceber as coisas que estão acontecendo. Nós tivemos o desprazer de sair fora da nossa bolha, né? É só pela misericórdia de Deus que está acontecendo aí, e aí entra aqueles que querem maquiar, né? Mas isso sempre teve, sempre foi assim, é que antes era mais escondida. Eu não vejo isso, não. Até os cabelos lá da franja aqui fica tudo em pé. Gente, vamos nos preparar. É uma advertência do Senhor que está dizendo: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Hoje eu fiz uma visita a uma serva de Deus, esposa de pastor. Amanhã, depois da virada da meia-noite às 3 da manhã, estará fazendo uma cirurgia de câncer. Eu fui visitá-la. E por certo ela estará ouvindo essa mensagem. E eu perguntei para ela: a sua mala está pronta? A senhora está pronta para se encontrar com Deus? Ainda não. Então até as 3 da madrugada tem tempo. Aí eu vi que ela regalou os olhos, né? E aí, para dar uma refrescada, eu disse: minha mãe dizia que só o que é bom dura pouco. A senhora vai viver muito, viu, minha irmã? Mas arruma a mala, tá? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então Deus está advertindo, Deus está admoestando. Por quê? Porque Deus ama. Deus não quer que ninguém se perca. Então essas questões são muito importantes. E eu gostaria que você estivesse de mala pronta, estivesse preparado. Porque o inferno é terrível. Aí tem algumas pessoas, inclusive muito chegado meu, que é o meu primogênito, diz: esse negócio de as pessoas virem a Cristo por medo do inferno, isso não está certo. Melhor vir para Cristo
com medo do inferno do que ir para o inferno com medo de Deus. Estas questões são muito complexas. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Nós não podemos deixar de pregar o que vimos e o que ouvimos. O que é que os discípulos diziam? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. E no agradecimento, louvar o teu nome. Por tão grande amor, por tão grande bondade e por tão grande misericórdia. Obrigado, Deus, por chamar a nossa atenção, para que a gente desperte, Senhor Deus, do sono espiritual, para que a nossa visão seja aberta, os nossos sentidos estejam aguçados. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo, e que hajam atalaias, ó Deus, pregando a verdade, anunciando o evangelho, falando acerca das coisas do fim, que está próximo, porque o Senhor está às portas. Eu agradeço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.